Muito bem, pessoal. Eu sou o João Vitor Piaro de Pacheco, juntamente com o Pablo. A gente vai falar sobre o artigo Tecnologia, Instituições e Sistema de Inovação. Muito bem. Antes de a gente adentrar nos tópicos do artigo, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre os autores, que são o casal Richard Nelson e Catherine Nelson. Muito bem. Então, Richard Nelson foi nasceu em 1930 e foi presidente de economia da Columbia University em Nova York. E também ele é considerado figura líder no ressurgimento da economia evolutiva graças aos seus livros seminal An Evolutionary Theory of Economic Change, a teoria evolucionária da mudança econômica. Muito bem. E ele é conhecido por seu trabalho na indústria, no crescimento econômico, na teoria da firma, que basicamente consiste nas teorias econômicas que explicam e predizem a natureza da firma, como ela funciona, isso abordando firma, empresa, cooperação, incluindo abordando sua existência, seu comportamento, estrutura, questões assim, e também possui forte papel nas mudanças técnicas, que esse artigo é um exemplo disso. Muito bem. E a Catherine Nelson é sua esposa, que infelizmente faleceu no dia 10 de agosto de 2018, mas ela foi psicóloga do desenvolvimento, que basicamente envolve o estudo científico de como e por que os seres humanos mudam ao longo da vida. Estuda desde a fase da infância até a fase adulta, a mudança da, do psicológico, o desenvolvimento do nosso psicológico. Ela foi professora de psicologia no Graduate Center da City University de Nova York também, e grandes estudiosos classificam Catherine Nelson como funcionalista contextual, que busca os contextos que dão significado aos atos humanos, enquanto investiga as funções que esses atos desempenham em cenários ao longo do prazo. Bom, então eu sou o Pablo e eu vou apresentar aqui, primeiramente, a introdução, né, do nosso artigo que fala sobre tecnologia, instituições e sistemas de inovação. A introdução ela vai tratar um pouco vai tratar a respeito de a concepção de um sistema de inovação que está sendo meio que os esforços, né, economistas e estudiosos estão acumulando esforços para o desenvolvimento de uma nova concepção de sistemas de inovação, né, de um conceito. E eles estão motivados, né, justamente pela ineficiência, ineficácia da teoria neoclássica do crescimento econômico. E por que isso? Né? Porque a teoria neoclássica do crescimento econômico meio que ela reprime os esforços tecnológicos que são em grande parte cegos. Né? Porque o que acontece com muitas empresas, elas acabam apostando em muitas propostas que elas não sabem se vai dar certo ou não, e e isso é chamado de esforços cegos, né? Porém, essa teoria ela não nega a intenção, a inteligência e o conhecimento dessas empresas de aplicarem seus recursos em esforços cegos, entre aspas, mas elas reprimem justamente essa aplicação de recursos em esforços cegos. Então também é importante ressaltar que diferentes instituições, diferentes empresas, diferentes grupos, né, equipes, irão aplicar seus recursos de maneira diferente e elas vão apostar de maneira diferente quando se trata, né, de crescimento econômico. Então a gente percebe que as instituições elas possuem um papel central, né, no desenvolvimento econômico, e o que acontece com as duas teorias até, é que tanto a teoria evolutiva formal quanto a neoclássica, elas têm sido bastante limitadas na incorporação das instituições. Então, a teoria evolutiva formal, né, ela foi feita para substituir a neoclássica, e as duas elas têm meio que esses limites. Então, o Winter, né, que foi um outro estudioso que escreveu o artigo junto com
os Nelsons, que escreveram esse artigo, eles comentam que a teoria estudiosa ela deve proceder meio que em dois níveis, né? Seria um nível apreciativo, né, que é mais próximo das experiências empíricas, das experiências, no caso do empirismo ali, da matéria empírica, e meio que ela já foi abraçada, né, pela teoria evolutiva. Seria meio aquilo que dá um apreço, né, às experiências que já aconteceram. E tem o nível formal, que é aquele que ainda não foi abraçado pela teoria evolutiva, né? Então está em processo de aplicação, por exemplo. Ele destaca também aqui na introdução que deve-se manter um intercâmbio formal, dialético, né, entre a teoria formal e a evolutiva, né, um diálogo contínuo para o desenvolvimento de sistemas de inovação, né, justamente por relações de análise institucionais, né, para elas serem mais abrangentes. Então tem que ter esse intercâmbio, essa dialética, esse diálogo contínuo. E posterior a isso, ele comenta que as instituições, né, elas têm que se ajustar conforme a essência da teoria evolutiva formal, né, devem aplicar cada um ao seu conceito, e elas devem testar para saber se a teoria está ajudando ou não no aprimoramento de sistemas de inovação. Basicamente, ele comenta também que esse será o trabalho e ele será discutido, né, ao longo desse artigo. Seguimos agora, então, para o tópico 2, que é análise institucional e teoria econômica evolutiva. Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo para o segundo capítulo, a gente vai ter análise institucional e a teoria econômica evolutiva, onde os autores trazem as conexões históricas entre a análise institucional e a teoria econômica evolutiva. Mas, primeiramente, antes da teoria neoclássica, que a gente tem uma leve definição dela, que ela traz ênfase nos aspectos práticos da administração, no pragmatismo da forma mais rápida e prática possível, com busca nos resultados concretos e palpáveis. Basicamente, buscar o melhor jeito que a gente pode produzir algo da forma mais rápida possível. Muito bem, entendendo essa concepção, então, antes dessa concepção ganhar sua posição dominante na economia, grande parte da análise econômica era tanto evolutiva, evolucionária, ou institucional. Assim, então, os autores, os Nelsons, falam um pouco sobre a análise de Adam Smith, um grande estudioso econômico da época, que preocupava-se como a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Com o exemplo da fabricação dos alfinetes, que basicamente consistia em vez de todo mundo fazer o alfinete, separar em áreas. Fica o pessoal responsável pela cabeça do alfinete, o pessoal responsável pelo ferro, depois outro pessoal responsável por afiar o alfinete, depois o pessoal para concepcionar, juntar as duas partes. Esse exemplo, a divisão do trabalho era limitada ao produto, à extensão do mercado em si. Muito bem, então, à medida que a teoria econômica neoclássica foi... na teoria... à medida que essa teoria se tornou dominante na economia e estreitou, digamos assim, cada vez mais o seu escopo intelectual, tanto as correntes institucionais quanto evolutivas da análise econômica se tornaram contraculturas, basicamente deixando todas a questão de alinhando todas elas para um mesmo caminho sem outras voltas, sem outras culturas nesse contexto que o Nelson traz pra gente. Ok, mas
no entanto, havia uma tendência das teorias da economia institucional evolutiva a seguirem por caminhos separados, devido a seus ideais diferentes e objetivos diferentes também. Então, os estudiosos de ambos os campos, dos campos da economia evolucionária e da economia institucional, compartilham, na verdade, um interesse central em entender os determinantes do desempenho econômico e como ele difere ao longo do tempo. Sabendo dessas diferenças entre esses dois âmbitos, a gente tem um conceito unificador entre eles, que são as rotinas que se tornam unificadores. Rotinas no sentido de vindo da teoria econômica evolutiva moderna, que é a forma de fazer algo, o curso de uma ação. Ali eu trago um gifzinho da Charlie Chaplin para que, se a gente tivesse uma rotina bem estruturada, não ocasionaria esses problemas que eles estão tendo no filme, no curta. Muito bem. Mas as tecnologias físicas são essas rotinas. Tecnologias físicas no modo de as tecnologias que são utilizadas para produzir, para exercer a economia, juntamente com a forma que elas são utilizadas, formas rotinas. Porque se a gente faz uma rotina, deixa todo mundo igual, entre aspas, não tem como a gente sair do percurso, a gente se torna programático, como está ali, no sentido de tudo se torna mais fácil de controlar, porque é tudo de uma forma programática para funcionar. Então, Nelson também traz a ideia de que, ao saber das rotinas, das melhores rotinas, traz uma busca constante de reaproveitamento das melhores rotinas. Que aí a gente vem nesse combate de empresas do âmbito econômico, com essa busca constante de reaproveitar as melhores rotinas dos outros para para sair na frente, né, nesses quesitos. E aqui, meu mouse está um pouquinho na frente, mas isso, a gente tem um exemplo retirado do texto traduzido do Nelson, que ele é bem legal, questão assim, em geral, os ingredientes e equipamentos usados por padeiros habilidosos são basicamente os mesmos usados por outros confeiteiros habilidosos. O que isso quer dizer? Que se você tem uma rotina excelente na área, ela provavelmente vai ser utilizada de outra forma, de uma forma relacionada à sua área, ou até mesmo não, se a rotina for possível de ser adaptada para outros âmbitos, que são as rotinas que unificam tanto a análise institucional como a teoria econômica evolutiva. A análise institucional de ser e como trazem essa evolução por essas rotinas unificadoras. Seguimos então para o tópico 4, que seriam tecnologias sociais e instituições. E ele trata basicamente, ele começa falando que os programas, né, eles devem ser incorporados em rotinas, né, em uma rotina mais especificamente. E ele comenta que são meio que duas ali, que seria uma receita anônima, né, em relação a qualquer divisão de trabalho, né, que seria algo mais abrangente, né, que seriam as tecnologias físicas, né. Então seria a receita anônima aplicável a todas as divisões de trabalho. E teria uma divisão do trabalho e um modo de coordenação, que seriam as tecnologias sociais, as instituições que elas são um pouco mais específicas, elas são tratadas abaixo, né? Então, elas são... Ele comenta no artigo, né, que essas tecnologias sociais, elas tanto são definidas pelas regras de negócio, pelas regras do jogo, entre aspas, né, e elas também as definem.
né? Então, meio que seriam as instituições que elas fazem esse comando do jogo ali, entre aspas, né, como é citado no artigo. Então ele comenta também que as instituições elas servem para disponibilizar maneiras, né, de um baixo custo de realizar alguma coisa, né, principalmente instituições. Além disso, elas possibilitam, né, formas de organização de atividades, né, dentro de organizações específicas, né? Nesse caso a organização estaria mais relacionada a empresas, né? Então seriam formas de organização em empresas, né, em locais específicos. E por fim a gente tem aqui que elas possibilitam, né, formas de transação entre fronteiras organizacionais pelo menos eu entendi, e o Piart também, como fronteiras entre empresas, né, comunidades econômicas, assim, que vão ter essa transação, assim, de capital e até mesmo de diálogos, né. Então, algo que ele comenta também, que os mercados eles são definidos e também definem as tecnologias sociais, né? Tem essa relação de codependência. Então aqui a gente finaliza o tópico 4 e seguimos para o tópico 5. Muito bem, pessoal. Então, agora partindo mais um pouco sobre a definição das instituições e a teoria do crescimento econômico sobre elas, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Por quê? Como está dito ali, enquanto a teoria neoclássica do crescimento econômico vê os autores econômicos como tendo um amplo conjunto, várias escolhas e capacidade de aprender e dominar novas rotinas, como uma árvore com vários galhos a seguir, com esse amplo conjunto de escolhas, a teoria evolutiva enfatiza que os atores econômicos estão limitados pelas rotinas. E aqui a gente tem essa relação inversamente proporcional. Enquanto a neoclássica vê um amplo conjunto, a evolutiva traz que os principais atores econômicos estão limitados pelas essas rotinas que eles já dominaram, e traz também que aprender novas rotinas é demorado, custoso e arriscado. Então, traz esse combate entre esses dois aspectos. Ok, e do ponto de vista da teoria evolutiva, o crescimento econômico que experimentamos precisa ser entendido como resultado da introdução progressiva de novas tecnologias, já que só assim consegue-se obter um crescimento. Muito bem. E Nelson traz para a gente também as ideias das instituições surgem como essas mudanças no nosso modo de interação econômica, como novas formas de organização do trabalho, novos tipos de mercados, novas leis e novas formas de ação coletiva. Que essa estrutura institucional traz um efeito profundo sobre as tecnologias que estão em uso e, juntamente, as que estão sendo desenvolvidas. As tecnologias, tanto o que é usado e como é usado. Tecnologias sendo como as rotinas presentes. Bom, vamos para o tópico 6 então, que seriam os casos particulares, né? Então vamos falar um pouquinho, né, que os casos particulares, basicamente, ele comenta que essas relações específicas comentadas, né, entre a evolução até das tecnologias físicas e sociais, essas relações, elas não são gerais, né? Elas não são aplicáveis a todos os casos, né? Então, meio que tem os conceitos das tecnologias sociais, né, de instituições como tecnologias sociais, eles acabam ficando mais poderosos, né, à medida que a análise dessas tecnologias sociais se aproxima de escrever as tecnologias sociais em ação, né, de comentar realmente como elas funcionam no dia a dia. Então, para exemplificar isso, a gente tem dois casos particulares, né?
dois casos que vão servir de exemplo, que seria a produção em massa dos Estados Unidos por volta do século XIX e a Europa na Alemanha na metade do século XX, que é uma indústria baseada na ciência, né, que é o caso dos corantes sintéticos, que acaba sendo bem interessante. Então vamos lá para o primeiro caso, que seria a produção em massa por meados do século XX nos Estados Unidos. Bom, então a gente entra num contexto onde os Estados Unidos ele tem começa com um crescimento, né, na indústria da manufatura, um rápido crescimento na sua produção, e esse crescimento está associado, né, à diferenciação, à troca, à implementação da produção em massa, né? Então, basicamente, o que vai realmente acarretar nessa mudança tão grande é a implementação da ferrovia e do telégrafo, né? Eles acabam aumentando em uma maneira assim quase que exponencial a escala e a abrangência, e fizeram com que as empresas, né, elas operassem numa escala muito maior. Mas acabou que tiveram que contratar, da mesma forma que eles tiveram um crescimento, né, de operação maior, eles acabaram tendo que contratar maior pessoal, mais gente especializada, e isso acabou sendo mal visto pelos estudiosos da área, né? Então ele até comenta no texto que essas pessoas que foram contratadas novamente para esses novos cargos, enfim, por conta dessa demanda, eles acabavam sendo produtivos apenas porque eles eram necessários pelas novas tecnologias. Então é aquele velho conceito do capitalismo, né, que as pessoas, enfim, não são nada, elas são apenas massas ali que tem que trabalhar. Então ele comenta ali que seria um erro conceitual também considerar esse avanço, né, econômico e da produção dos Estados Unidos sem levar em conta esse crescimento, esse investimento, né, que cresceu na área física, né, na área de contratar pessoas e tudo mais. Então, o que aconteceu? Com essa nova implantação, né, de meios de produção, as empresas elas começaram a ter escalas de produção muito maiores, então isso acabou gerando alguns problemas, né? E quais problemas foram esses? Até então, nos Estados Unidos, as empresas elas eram meio que governadas por família, enfim, por amigos. Era meio que uma liderança fechada ali, né? Então era bem fechadinho ali, todo mundo se conhecia, todo mundo era amiguinho, né? E essa mudança ela começou a mudar, bem redundante assim. Então houve uma mudança que acabou ocasionando que as empresas elas tiveram que contratar pessoas, gerentes, por exemplo, para começar a cuidar dessa gestão, assim, para começar a terem cargos altos, né? E isso começou a gerar um estranhamento e acarretou, né, na construção de novas legislações, em novas formas, né, de escalas de negócio ali, e acaba, né, esse conceito ele cai, né, tanto anteriormente as escalas de produção, mas posteriormente cai muito no conceito da meritocracia que o capitalismo tanto bate na tecla, né? Que a gente sabe que isso é meramente ilustrativo. Então, a posterior a isso, né, a contratação de pessoas para ocuparem cargos mais específicos, né, mais altos, por exemplo, começou a definir o conceito do capitalismo moderno, né? De uma certa forma, a Europa ela começou a ficar para trás nesse aspecto, por conta de ela não ter essa mesma produção. Porém, a gente vai ver o caso agora, né, da indústria na ciência, que aconteceu justamente na Europa, né? Então, foi o caso dos corantes na Europa na segunda metade do século XX. Então, o que aconteceu? A química acadêmica ela acabou sendo muito crucial, né, nessa formulação desse crescimento econômico, porque ela forneceu técnicas, conhecimento e profissionais atuantes para o mercado que contemplassem, né, essa demanda do mercado, né? Então, acabou sendo a primeira tecnologia, a indústria com vínculos na ciência formal, né, que foi a produção dos corantes. Então, deu para ver que nesse caso todo o Estado, né, se mobilizou
para a produção desse crescimento econômico, né? Então, posterior ao desenvolvimento acadêmico, né, o Estado da Alemanha acabou realizando criações de patentes para assegurar que as empresas pudessem manter as suas fórmulas, né? Então, acabou meio que a pesquisa e o desenvolvimento acadêmico se tornando atividades altamente especializada, e também a criação desses novos produtos, enfim, desse campo econômico, acabou que pessoas distintas das atividades de produção acabaram entrando nas empresas, né? Como químicos anteriormente eram vistos nas empresas, mas possuíam funções diferentes. Então acabou que foi toda uma mobilização econômica estatal para a introdução desse meio econômico e dessas pessoas no ramo econômico, né, nas empresas. Então, as empresas alemãs elas foram pioneiras nisso, né, e elas acabaram financiando muitos laboratórios para a pesquisa acadêmica, né, então teve todo esse apoio à pesquisa acadêmica, e as universidades elas começaram a preparar os seus alunos de química para a indústria, né, então elas faziam treinamentos justamente para a indústria, e o que acarretou numa dominação dessa indústria pela Alemanha por cerca de meio século. Aqui a gente vê um pouco do caso, de certa forma é uma banalização do campo acadêmico, porque vê-se claramente que ele só possui um sustento das empresas e do Estado quando ele vai ter uma maior rentabilidade econômica e não necessariamente quando ele vai trazer avanços científicos consideráveis. Outro exemplo, tem dois grandes exemplos que podem ser citados acerca disso, que são a parada do avanço, né, com relação às vacinas, por exemplo, que agora que já está erradicado, de certa forma, o Covid-19, né, como exemplo, serão meio que parados os estudos, né, para a produção de novas enzimas, de novos anticorpos com relação a isso. Por quê? Porque não está mais sendo tão rentável como foi durante a pandemia, né? Que teve aquela corrida para ver qual empresa que lançava primeiro, enfim, para ter esses ganhos. E outra questão também trata muito sobre a importância do dinheiro, né? Que muitos hospitais, né, dentro da pandemia, dentro do Brasil mesmo, eles acabavam desligando os respiradores dos pacientes por conta dos pacientes estarem causando muitos prejuízos, né? Então, vê-se que a partir do momento que a rentabilidade ela desce, né, todas as empresas elas não se importam mais com o resultado do que elas farão, mas enfim, elas vão tirar todos os seus rendimentos ali, seus recursos, e que se lasque tudo, né? E por fim, a gente tem o tópico 7, que é sistemas de inovação, e ele vai tratar um pouquinho de maneira geral, né? É meio que uma conclusão ali, o autor faz o seu desfecho. Então ele faz o desfecho com relação à produção em massa, e ele comenta que o sistema da produção em massa ele enfatiza, né, que as estruturas institucionais elas são necessárias para aproveitar a inovação tecnológica, e as estruturas sociais, né, elas acabam entrando em termos que permitem a implementação das tecnologias físicas. Então, meio que ele comenta que é mais necessário para aproveitar as tecnologias, as inovações tecnológicas, do que para apoiar inovações tecnológicas em casos particulares, né? Então, é aquela lógica mais geral, assim, da produção em massa, obviamente. E meio que a conclusão ali dos corantes sintéticos, ele comenta, né, que se enfocam mais em estruturas mais amplas, né, que suportam a inovação tecnológica, incluindo universidades, programas de financiamento, governamentais. Então seriam as tecnologias sociais necessárias para apoiar, né, e criar tecnologias físicas, né? Então seria mais uma tecnologia social ali como alvo ali, né? Como protagonista, no caso. E aqui a gente tem um desfecho, né, de todo o artigo, né, que ele comenta que a produção em massa
E tanto a produção em massa, os corantes sintéticos, eles possuem correlações e codependências, né, de teorias. E ele comenta que tanto as tecnologias físicas e as tecnologias sociais, elas devem, né, andar ali em conjunto para um maior crescimento econômico. Então ele vai comentar que o desenvolvimento econômico, né, diferentes eras possuem diferentes estruturas institucionais, enfim, diferentes teorias, e tudo varia conforme o seu tempo e o seu contexto. Então ele comenta que as tecnologias físicas elas possuem um papel principal no crescimento econômico e tanto as físicas e sociais elas evoluem e esse processo de coevolução, né, é a força motriz por trás do crescimento econômico. Aqui tem um exemplinho, mas ele vai ficar apenas para a apresentação em aula, então é apenas para deixar curiosos vocês para entenderem sobre o que é isso. Então essa é a nossa apresentação. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Até mais.